Fala, jovens, tudo bem? Vamos para mais um diário de trade aqui, né? Confesso que hoje foi um dia meio complicado para mim, tá? Eu fiz as análises do pré-market, né, como de costume, e infelizmente me deixei levar para a emoção, né, novamente. É um comportamento que eu venho trabalhado há alguns meses já, com a ajuda de mentoria, né, terapia, e todos os traders profissionais estão sujeitos a esse tipo de falha, né? Digamos que hoje foi um dia de fúria em que eu não aceitei o contexto complexo do mercado, mesmo encaixando boas operações do aspecto técnico. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o diário das operações, né? Sai pelo Excel, depois eu explico um pouquinho mais. Mas assim, no geral eu saí bem frustrado com o meu comportamento, né? Fiquei girando igual um louco. E isso é uma postura que a gente não pode ter, né? Obviamente tem vários fatores, né? Que quanto mais técnica a gente tiver lapidada, melhor, mais confiante nós vamos ficar. Só que é aquilo, né? O mercado é soberano, né? Ele escolhe o que quer e não nós. Infelizmente eu tive um dia ruim, né, desse ponto de vista. Vou começar com o Excel aqui para vocês. Planilha, né, de hoje, né, com as marcações, né? Então a gente tinha definido essas regiões de compra ou de venda, né? O dia ele está sendo bem complexo, o mercado está aberto ainda, mas ele está brigando muito nessas duas regiões de venda, tá? Então, como ele chega lá, né? Como vocês sabem, as marcações elas teoricamente são respeitadas. E eu insisti nisso. Eu tinha, né, como um alvo aí a não cometer novamente, que seria ficar fazendo operações de stop, scalper, né? Não esperar um movimento ou entrar em primeiro movimento. E aí começou que tomei stops, né, na abertura já. Então tomei dois stops na abertura, né, porque eu não encaixei ali o gatilho, mas estava na região vendedora. Logo na sequência já embiquei uma compra, aí depois peguei uma sequência de gain. Aí essa sequência de gain, ela não foi tão satisfatória porque eu tinha uma exposição positiva legal, só que eu queria mais. E aí depois, obviamente, a ganância vem, né, e você devolve tudo. Então aqui nesse momento eu fiquei no 0 a 0, tá? Do dia. Entreguei a meta. E aí no finalzinho eu abri mais uma operação, tomei um loss e falei, poxa, agora é a última, né, do dia. Tá aí, acabei. Então assim, no contexto, né, foram 10 operações girando igual um louco. E para sair com um resultado positivo, né, próximo do que a gente tem, né, como objetivo diário. Mas, assim, eu julgo como um dia muito ruim, tá? Então, o relatório de performance, a gente teve uma performance, né, com 12% de rentabilidade. Então, assim, é uma rentabilidade bacana, né? Então, a gente teve 12%, né? Lembrando que nosso objetivo é 25%, ou seja, saímos no positivo, né? Só que com muitos comportamentos equivocados. Então, não é para se comemorar esse resultado. Por mais que a boleta fique verde, né, não é de se comemorar. Indo pro gráfico aqui para mostrar um pouquinho, né, eu tinha aquelas regiões marcadas, né, que é as regiões de venda que eu interagi. E aí eu já fui para fazer o trade de abertura como de costume, né? O trade de abertura eu tinha comentado no estudo pré-market, então se vocês olharem o outro vídeo que eu fiz do estudo pré-market, eu falei que o índice poderia abrir com gap de alta, né? Porque os índices americanos estavam puxando, o VIX estava negativo e tinha as ADRs positivas. Então, dito e feito, abriu com gap de alta e rejeitando a 200. O que eu imaginei, né? Poxa, vou vender. Vendi também o stop porque ainda tinha ainda algumas escoras nessa região, né? Tomei o stop aqui bobo e vendi novamente. Depois peguei esse movimento até a retração do 61 de Fibo. Então quando a gente pega essa projeção, ó, o mercado veio até até o 61 do gap, né? Então consegui levar essa operação. Depois, né? Depois que eu peguei essa venda, né? E pagou bem, né? Essa venda aqui pagou, cadê? 130 pontos, né? Eu consegui engatar uma outra compra legal, né? Comprei aqui no fundo e levei até aqui, ó. Então, mais 200 pontos, né? Até a média de 200. Então, os principais movimentos foram esses. Foi essa venda até aqui, depois essa compra. Só que, né?
A partir das 9h20, eu entrei no que eu chamo de. Pô, o mercado não rompeu o topo e não rompeu o fundo, lateralizou, né? Aparentemente. Eu comecei a ver coisas. Vi figura aqui de bandeira, um triângulo. Comecei a enxergar um monte de coisa, mas ele não ganhava. Ele ficava brigando nessa marcação vermelha, que era a marcação da ordem bloco de venda. E eu procurando trade. E aí o DI estava caindo forte e o dólar também. Então o DI forte e o dólar também caindo. Em contrapartida, eu tinha o viés de que o índice corrigiria na abertura do à vista. Só que eu não esperei nessa correção, eu queria só pegar o movimento. O movimento que ele dava aqui, eu começava a buscar. Quando chegou a abertura do papel à vista, que veio esse candle aqui com esse volume alto, eu falei que eu imaginei que seria um volume de ignição para exaustão, né? Que tinha a 50 do 15 minutos como trava. O mercado foi, chamando o comprador e depois ele voltou tudo. Quando ele voltou tudo, ele já encaixotou novamente, ó. Ele ficou brigando entre as médias. Essas médias que eu tinha marcado e essa média. Então ficou aqui brigando. E olha meu comportamento aqui. Olha o tanto de operações que eu abri, fechei, abri, fechei, abri, fechei, abri, fechei nesse meio tempo. Então, esse comportamento não pode ter. Então, eu ficava brigando com o mercado que ele tinha que vir até aqui em cima, né? Tinha uma POC aqui e tal. Mas não era hora. Não era hora. Eu tinha que entender isso. Depois o mercado deixou um gatilho e eu acabei pegando esse movimento de novo. E aí, quando ele chegou, ele deixou o gatilho comprador fantástico, né? Eu saí aqui do stop gain e aí ele saiu só subindo. Então, a paciência, né? Ela pode resultar em boas operações, só que eu não tive paciência hoje. Quando eu saí aqui do stop gain, o mercado desenvolveu essa operação, né? Voltando aos topos anteriores de 500 pontos. Parou aqui, né? Então provavelmente eu sairia do stop gain, mas parou 260 pontos. Mas já tinha estourado, pessoal, 10 operações no dia. É um número absurdo. E o que eu entendo? Seria normal acontecer isso. O mercado ele respeitou as regiões, né? Ele abriu com gap de abertura, respeitando as médias, brigando nas regiões marcadas e fazendo as ondas complexas. Por quê? O dia anterior, que foi a sexta-feira, foi bem direcional, né? Olha a queda que teve. Então, quando a gente tem um dia direcional seguido de um outro dia direcional, tende a ser um movimento um pouco complexo, né? A correção até essas próximas regiões. Então, hoje, eu confesso que não foi fácil operar, não foi fácil me controlar, mas no final, né, deu um saldo positivo aí. As leituras ficaram todas embaralhadas, né? Eu saí completamente da gestão do risco, gerenciamento de risco, né? O relatório de performance de hoje, né? Vou abrir aqui para vocês verem. Conta real, né? Não é simulador. Então a gente sai com R$ 21 positivo, né? Da nossa meta que era de 41, né? Ficamos com exposições positivas, ó, bem legais, ó, de 220 pontos, 240 pontos. Ou seja, eu estava encaixando as operações. Só que o meu emocional queria muito mais. Então, muito mais, velho. Eu saía de uma operação de 200 pontos, eu saía com 170. De uma operação de 170, eu saía com 30. De 150 pontos, eu saía com 10. Então, aqui já era o momento de eu ter parado. Depois desses dois stops, né? E isso bagunçou muito minha mente de ter tomado esses dois stops. E aí no final eu acabei tomando dois stops cheios, né, que foram praticamente os maiores stops do dia, para conseguir pegar mais 200 pontos de uma operação que rendeu 260. Então, se eu pudesse resumir só no comportamento correto, seriam essas três operações, né? Essa 222, 240 e 265. Três operações boas que superaria a meta, mas infelizmente eu fiz apenas 10, né? É pra rir, mas deu vontade que eu tive de chorar mesmo, porque é difícil, né? Aí o gráfico, né, não é esse negativo, né, recuperando, chegando no pico dele na pré R$ 58 aqui na pré-abertura, né? Ou seja, mais do que a nossa meta, bem mais, né, que a meta era 41. Depois devolvendo tudo, ficando no 0 a 0. Aí quando eu fico no 0 a 0, eu decido, ou eu vou parar ou eu vou continuar. Eu parei, levantei, respirei e falei, cara, vou continuar, tomei stop. Olha isso. Tomei stop e falei, vou continuar e
fiz uma última operaçãozinha e aqui acabou. Porque aqui, né, aqui já deveria ter parado, né, quando eu tive esse drawdown aqui. Aí eu fui inventar moda, tomei um stop, ou seja, não é para fazer mais. Não é para fazer mais, chega, né? Aí tomei um stop, porque o dia não estava bom, beleza? E no resumo, né, a gente teve um fator de lucro de 1,24, por isso que a gente saiu com saldo positivo, né? Então o drawdown ele foi de 260%, né? Uma pena, porque a gente devolveu praticamente tudo que a gente tinha conquistado. E mesmo o que salvou o dia foi o fator de lucro que foi positivo, né? Então a gente teve operações perdedoras, né? Menores, ou seja, mais baratas do que as operações vencedoras. E isso é um fator de sucesso para o trader, por mais que nossa taxa de assertividade tenha sido baixa. Então é isso, pessoal. Então, diário de trade de hoje, bem complexo, bem atípico, né? Não gostaria de ter fechado o dia assim, mas vamos que vamos, né? Segunda-feira a gente não pode desmotivar, continuar fazendo bastante estudo, bastante trabalho aí pela frente e garantir que essa semana seja abençoada e que a gente consiga nos controlar. Para isso, né, eu quero deixar fechado o seguinte: eu tenho um gerenciamento de risco, só que a gestão do risco da plataforma ela não está habilitada. Então, eu preciso habilitar, né? O que eu vou fazer aqui agora com vocês para garantir esses comportamentos e novos dias de fúria? A perda total, né, que a gente está estipulando é de R$ 20, né? Então, como a gente não pode ter, a gente tem margem para dois stops, ou seja, são R$ 40. Então, eu vou tirar uma perda total aqui de R$ 50 como stop do dia. O ganho total eu não vou manter, mas o drawdown também é R$ 50, ou seja, para evitar que eu perca muito e saia no negativo, o drawdown vai ser de R$ 50 também, porque é mais ou menos equivalente à nossa meta. São equivalente a dois stops, né? Minto. Se nosso stop é de 40, se nosso stop é de R$ 40, ou seja, 5 pontos, com dois stops a gente acaba parando de operar, né? Porque ele tudo não fica encaixado. Ou estou deixando 50 porque às vezes tem um stop de 120 pontos ou outro, deixa 50. E é isso. Eu não vou deixar o número de operações perdedoras e perdas consecutivas ou total de operações, porque esse stop e o drawdown já bloqueia bem, tá? Já trava bem. Como o nosso plano ele fala que até 4 operações no máximo, então eu vou colocar o número de operações de 5, tá? Então é isso. Vou bloquear a edição até o final do dia, né, para evitar dias de fúria como hoje. Então no máximo que a gente vai, no pior dia de fúria, que pode acontecer a gente ser bloqueado porque a gente perdeu aqui o suficiente a 2 loss, né, os limites configurados, pronto. Nesse momento minha conta está bloqueada, acabei de fazer ao vivo com vocês. Então se eu quiser abrir uma posição agora, eu não consigo mais porque a conta já está bloqueada. Isso me protege. Se eu estiver enxergando uma venda onde não existe, estou vendo aqui uma comprinha nesse martelinho, vou meter uma compra, mesmo eu colocando, mesmo eu colocando a senha para conseguir performar, bloqueado por limite de operações. Fiz 10 operações e meu limite seria 5, tá? Estou colocando 5 como gordura, né? Mas o ideal do nosso plano são 4 operações, até 4. E outra coisa que eu vou fazer também, pessoal, aqui com vocês para evitar esse comportamento, pelo nosso relatório de performance de hoje, a exposição positiva, ela foi uma exposição que gerou, na média, pode aumentar aqui, na média que é o MAP, né, máxima de exposição positiva. Então hoje, né, pega aqui hoje, 220, 240, 170, 150. E o nosso alvo está sendo 250. O que eu vou calibrar aqui para tentar ter um pouco mais de tranquilidade e evitar voltar muito, tá? Eu vou configurar minhas ordens Zoco agora para saída de 200 pontos, beleza? Estava em 250, mas nesse momento que a gente está trabalhando pela bancada, eu vou sair com 200 pontos. Então, batendo 200 pontos, eu acabo saindo automaticamente, tá? Sempre 2 para 1 aí, para ver se a gente consegue um pouco mais de tranquilidade. Obviamente, chegou em 200 pontos, a gente vai proteger, mas 250 não desenvolveu no mercado como hoje. 200 desenvolveria, tá? E aqui, ó, 265, ó,
A única operação que desenvolveu e eu não saí. E é muito de comportamento, porque se minha ordem oco era 250, por que eu estiquei, né? Então eu deveria deixar. Foi o seguinte, não vou mexer nisso não. Tem um compromisso aqui de deixar a ordem oco 250 e não arrastá-la, ok? Não arrastá-la, deixar bater o alvo ali desde que o alvo seja contextualizado, tá? Fechado? Então é isso, pessoal. Resumo de hoje. Pregão bem complexo, né? Já voltou aqui, né? Brigar essas regiões. Amanhã vai ser um dia bom. Tem notícia para sair no finalzinho do dia, né? Vamos acompanhar. Mas, diário de trade de hoje. Próxima meta, saldo positivo, mas com vários comportamentos equivocados aí que deixa a gente um pouco frustrado. Tamo junto. Olha, abraço.